Seja bem-vindo à Escola Sabatina. A adoração ao sol era notável no Egito, Assíria, Pérsia e certamente na Babilônia. Em seu livro The Worship of Nature, que em tradução livre quer dizer A Adoração à Natureza, o autor James George Frazer faz esta observação. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde tempos imemoriais. Isso está na edição de 1926, volume 1, na página 529 do seu livro. Pode ser surpreendente, mas algumas vezes a adoração babilônica ao sol influenciou a adoração por parte do povo de Deus no Antigo Testamento. Hoje é 30 de maio e o nosso tema é Babilônia, o centro da adoração ao sol. Alisson e Henrique já estão aqui comigo e nós vamos aos textos bíblicos de hoje. Mas antes de abrirmos a Bíblia, Henrique vai orar conosco. Oremos. Grande Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta e o Senhor vai falar mais uma vez conosco. Obrigado pelas Tuas verdades e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. E 2 Reis, capítulo 23, versos 5 e 11. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. E Romanos, capítulo 1, verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Alisson, o que os profetas escreveram sobre a influência da adoração ao sol em Israel e em Judá? Ezequiel, contemporâneo de Daniel, viu pessoas viradas de costas para o templo e viradas ao leste estavam adorando o sol, ao invés de adorar o próprio Criador do sol. Em Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os princípios da Babilônia, incluindo a adoração ao sol, estariam na igreja durante uma era de concessões. A conversão inesperada de Constantino, no início do quarto século, causou alegria ao Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol. Edward Gibbon, renomado historiador, escreveu: o sol era universalmente celebrado como o guia invencível e o protetor de Constantino. Isso está no seu livro, que em tradução livre seria A História do Declínio e Queda do Império Romano. Em 321 d.C., Constantino aprovou a primeira lei dominical, que dizia, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas suas cidades descansem, e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Muito bem. Henrique, embora essa lei de Constantino não tenha imposto a guarda do domingo a todos os seus súditos, mas ela alimentou na mente das pessoas a veneração a esse dia? Com toda certeza, sim. Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e conselhos da Igreja, a estabelecer o domingo como o único dia de adoração.
o qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo ou o pratica que isso se torna o certo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem. Essa é a nossa reflexão de hoje. Mas eu gostaria de saber de você. Qual o verdadeiro dia de guarda para o cristão? Deixe a sua opinião nos comentários. Qualquer que seja ela, nós não estamos aqui para julgá-lo. Nós só queremos saber a sua opinião. Creio que já podemos encerrar nossa reflexão de hoje. Um grande abraço a todos e até amanhã.